Olá, como é precioso nós podermos abrir as Escrituras, ouvir Deus nos falar, ouvir o Senhor nos ensinar, nos confrontar, muitas vezes nos acalmar. Me lembro de quando meus filhos eram pequenos e em algumas situações, na hora de dormir, um deles começava a se mexer um pouco mais ou demorava um pouco mais para dormir. Algumas vezes ouvíamos um choro quase que silencioso. E por vezes ouvíamos nos chamar, papai, mamãe. E quando íamos olhar, eles tinham a oportunidade de abrir o coraçãozinho deles e expressar o medo que estavam sentindo. Seja o medo por um pesadelo que poderia vir, seja por já ter tido algum pesadelo, seja por ouvir algum barulho estranho, mas nos chamavam. Porque de alguma maneira confiavam em nós. De alguma maneira se sentiam seguros, se sentiam protegidos somente com a nossa presença. Muitas vezes só de ouvir a nossa voz, eles já acalmavam, se tranquilizavam. E várias vezes tivemos a oportunidade de nos levantar, de sentarmos ou nos deitarmos próximo deles, até que se acalmassem e dormissem. Isso é quase que natural. Quando nos sentimos inseguros, quando sentimos algum tipo de medo, queremos algo que nos tranquilize, algo que nos passe a sensação de segurança. Até mesmo grandes exércitos também, de alguma maneira, sentem essa necessidade quando vão para suas batalhas. Muitos deles, seguramente, se preparam para ir para suas batalhas, preparam os seus tanques de guerra, estudam os inimigos, definem o papel de cada soldado, uma vez que conhece cada um, se preparam para o combate e muitos deles também são tomados por medo. Por mais que eles se equipem da melhor maneira possível. E muitos deles, de fato, confiam que estão preparados e vão para a batalha. E é interessante que ao olharmos para a vida de Davi, um homem já experiente, que passou por diversas situações da sua vida, por vários embates, por várias batalhas, mas escreve algo extremamente precioso para mim e para você no Salmo número 20, que eu quero olhar com vocês, versículo 7. Ele diz o seguinte: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Ou seja, por mais que Davi tivesse experiência, por mais que tivesse passado por várias batalhas, em alguns momentos seu coração poderia ser tomado por algum medo, por alguma insegurança. Mas aqui ele está deixando claro, muitos desses que vão para o campo, para a batalha, confiam nos seus cavalos, confiam nos seus homens, confiam nos seus carros, confiam em todo o seu armamento bélico. Mas Davi está falando, eu confio no Senhor, o meu Deus. E essa confiança de Davi não foi simplesmente ou por causa de toda a experiência que ele teve no campo de guerra. Se nós observarmos já no início da sua vida, seus primeiros embates, a gente percebe sinais dessa confiança. Observe comigo, lá em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi se depara com o gigante Golias e fica inconformado com aquela situação, com a maneira como Golias estava tratando o seu Deus. E ele chega para Saul e diz, versículo 32, 1 Samuel 17, ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E respondeu Saul, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a sua mocidade. De alguma maneira, Saul está passando para Davi a leitura, Davi, sem chance. Você não tem condições, Golias é um guerreiro experiente, olha o tamanho dele, olha a força dele. Você não tem condições, desista. Mas observe o que Davi responde. Davi, entretanto, disse a Saul, versículo 34, o teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele e dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. E quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo.
Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E olha o que ele diz, versículo 37. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Davi deixa claro que a sua confiança não está na sua experiência. Davi deixa claro que a sua confiança não está na sua arma, na sua funda, na sua espada. Davi deixa claro que a sua confiança está no seu Deus. No Deus a quem ele serve, no Deus a quem ele teme, no Deus a quem ele ama. Todos nós, quando estamos em alguma situação que nos tira o conforto, que nos gera alguma instabilidade, tendemos a nos segurar em algo que nos dê segurança, que nos transmita tranquilidade, mesmo que seja uma pseudo-segurança. Por vezes resolvemos morar em condomínios fechados, achando que é aquilo que vai nos trazer segurança. Talvez confiamos no poder aquisitivo que nós temos, de que conseguiremos solucionar os problemas. Talvez confiemos na nossa capacidade de resolver conflitos, de encontrar soluções. Em que está a sua confiança? Em quem você tem confiado? A quem você tem recorrido? Considere o que Davi nos diz. Considere para onde ele estava olhando. Alguns depositam a sua confiança em carros, alguns em cavalos. Mas eu confio no Senhor. E ao observarmos os versículos iniciais do Salmo 20, olha o que ele diz. Que o Senhor te responda no tempo da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Do santuário te enviei auxílio e de Sião te dê ânimo. A confiança de Davi estava nesse Deus que responde no tempo certo. Nesse Deus que protege, nesse Deus que é auxílio, nesse Deus que é apoio. O meu refúgio, a minha segurança, a minha confiança está sendo depositada no Senhor, porque eu sei quem Ele é. Eu confio no seu modo de agir. Eu confio no seu tempo de agir. E não em mim mesmo. E não nos recursos que eu tenho. E de fato, nós nos alegramos com equipamentos, com homens e mulheres capazes, com os recursos que Deus tem nos dado. Mas nunca percamos de foco. Esses são recursos. Esses, por vezes, são instrumentos. Mas quem age, quem é capaz de fazer algo, é o Senhor, o nosso Deus. Deus abençoe sua vida.